Aí. Vocês estão me ouvindo de casa? Sim, Beleza. Então tá certo. Então vamos, gente. Vamos dar uma repassada nas questões e ver o que que vocês, sim, onde foi o problema. Química, essa primeira prova tá bem tranquilinha, né? Na um, ok? Sim. Se não tiver ok, fala, tá? Não. Tá? Um, ok? Dois, ok? Não? Modelo de Rutherford-Bohr. Na questão 2, gente, meio que você tem que procurar erro nas alternativas. Porque assim, o modelo de Rutherford barra Bohr fala? O modelo de Rutherford entra com a ideia de núcleo e o Bohr entra com a ideia de órbita com energia, certo? Na estrutura do átomo maciça, não. B, elétron em órbita irradia energia. O que é irradiar energia? Emitir energia, não. O elétron numa órbita ele tem energia constante. A única forma que ele tem de irradiar energia seria ele saltar de uma órbita de fora para uma de dentro. Mas isso ele só faz se primeiro ele receber. Ele recebe, vai para uma órbita mais externa e volta, e aí ele irradia. Mas o movimento do elétron ele é com energia constante, então não dá para pensar nela. O centro do átomo não possui carga, nada a ver, né? Existe um núcleo atômico? Existe. Embora Bohr não falasse isso, mas por que Bohr não falava isso? Porque isso já era uma premissa que veio do Rutherford, né? Então, existe um núcleo atômico? Existe. O nêutron atrai eletricamente elétrons, está errado, né? Então, tipo, a alternativa mais próxima do que a gente estava vendo é a D de dado mesmo. Eu não sei se é isso que rolou na questão, em relação a essa questão, mas quando a gente ouve falar a palavra Bohr, a gente espera uma alternativa que fale sobre órbita e transição, né? Só que a gente não pode esquecer que para tudo isso acontecer, o átomo de fato tem que ter um núcleo. Então, ok, D de dado. D de dado. Tá? A 3. Deu bom? Deu bom? Ui. De Kelvin para Celsius? Isso. Só vamos colocar aqui, ó, na questão 3. A temperatura em Kelvin, ela é a Celsius mais 273. Tá? E já vamos aproveitar aqui, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas também foda-se. Como é que eu passo de Celsius para Fahrenheit? Vocês lembram? TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. A gente vai falar sobre isso na termologia, tá, gente? Mas só para deixar já engatilhado, tá? São as duas transformações que a gente usa. Beleza? A 3 é D de dado, né? Confere. A 4 deu? B de bola. B de bola. A 5. Que é? Só um comentário na 5. Hã? Não? Na 5? Então vamos na 5. Que eu ia perguntar uma coisa, vamos aproveitar. Questão 5. Aqui 5. Ele fala assim: a imagem mostra a formação da água líquida por meio de duas mudanças de estados distintas. Mudança 1. Água formada na superfície externa de um copo. Então, peraí, tipo assim, quando você põe. Hã? Hã? Você fez a 5? Então esquece a 5, foda-se. Hã? Não, não foda-se, peraí, calma, calma. Fala. Então, vamos falar sobre isso. É, ele fala assim: na parte de fora do copo, sabe quando o copo fica suado? Você põe uma bebida gelada no copo e a parte de fora do copo fica molhada. Por que isso acontece? A superfície do copo está fria. A atmosfera tem vapor de água. De água. Quando esse vapor de água encontra uma superfície fria, ele se transforma em líquido, certo?
É o caso do chuveiro, gente. Você está tomando banho, o espelho embaça. Só que o que, que acontece? Para isso acontecer, a substância em questão precisa perder energia. Então eu digo assim, e aí vem a história do exotérmico. O vapor perde calor para virar líquido. Ou seja, é um processo onde a substância perdeu energia na forma de calor. Toda vez que um evento ocorre onde uma substância perde energia para mudar de estado, eu chamo isso de evento exotérmico. Então, eu posso definir isso assim, ó. Peraí, essa caneta não tá legal. Deixa eu pegar aqui a minha, peraí. Exotérmico. Perda de calor. Essa aqui é a definição. Tá? Beleza. Tudo bem? Agora, tem uma outra coisa que ele faz. Água proveniente do derretimento do gelo. Aí é uma outra história. Por quê? É sólido, que é o gelo, se transformando em líquido, que é a água, propriamente. Aí é o oposto, né? Aí é o oposto. Do sólido para o líquido, a substância precisa receber energia, para que as moléculas se desorganizem. Então aqui eu estou falando de um processo que absorve calor, endotérmico. Endotérmico. Ganho de calor ou absorção de calor. Absorção de calor. Está aqui. Deu para entender a diferença dos dois? Tá? E só um outro comentário, que depois a gente vai falar sobre isso, né? Porque assim, o calor, gente, é energia. Então, como todo tipo de energia, ele não pode nem ser criado nem destruído. Então, quando a gente fala assim, o vapor libera calor para virar líquido, tá bom. Esse calor liberado vai para onde? Para o ambiente, para as vizinhanças. E a mesma coisa vale para o gelo. O gelo absorve calor para virar água. Absorve de onde? Das vizinhanças. Então, a gente está falando aqui de troca de calor entre uma coisa, que aqui no caso seria uma substância, e as vizinhanças. Tá? Eu gosto sempre de fazer um paralelo com a biologia aqui, porque eu acho que esse assunto é bem interessante. Por que quando a gente vai fazer exercício, por exemplo, a gente transpira? Ao transpirar, o seu corpo libera água pela pele. O que essa água vai fazer? Roubar calor da pele para evaporar. No momento em que a água rouba calor da pele para evaporar, ela está mantendo o seu corpo em temperatura mais baixa, está resfriando o corpo. Só um comentário sobre essa questão. Existe uma coisa na termologia chamada calor latente. Calor latente. O calor latente de vaporização da água, calor latente de vaporização da água, ele vale 540 calorias por grama. Só, eu quero que você perceba isso. 540 calorias por grama. O que isso quer dizer? Para 1 grama de água evaporar, ela precisa absorver de algum sistema 540 calorias, 1 grama. Então imagine, por exemplo, você transpirando loucamente. Está fazendo um exercício, está fazendo academia, alguma coisa. Vamos imaginar que o seu corpo tenha de suor na pele, sei lá, 20 gramas. 20 gramas de suor distribuídos pela pele. Se 1 grama de água absorve 540 calorias, 20 gramas de água vão absorver E de energia. Isso vai dar 5.400, 10.800 calorias. Só para você ter noção do que é 10.800 calorias, a gente está falando de 10 calorias alimentares. Porque cada caloria alimentar são 1.000 calorias físicas. Então, tipo, para você, o seu corpo perde 10 calorias aproximadamente alimentares
só para fazer essa água do suor evaporar. Então, assim, é um mecanismo extremamente eficiente de derrubar calor da pele, tá? Beleza? Aí tudo bem, alternativa correta, gente? De acordo com as informações fornecidas, afirma-se que nas mudanças dadas ocorre condensação, exotérmico, fusão, endotérmico. Tá bom? Diferença de condensação para liquefação. Putz, vamos lá. Aqui a explicação é um pouco mais complicada. Você já ouviu falar de diagrama de fase? Então vamos lá. Alguém já ouviu falar de diagrama de fase? Isso, já ouviu o pessoal. É assim, é, por exemplo, vamos pegar o caso da água, vai. A água, deixa eu só aparecer na frente da televisão aqui, o pessoal de casa não me vê. É, a pergunta que o pessoal fez aqui, gente, só para compartilhar com vocês aí de casa, é qual que é a diferença de condensação e liquefação? Essa foi a pergunta, tá? Então, para poder falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre diagrama. Se eu chego para você e falo assim, qual é o estado físico da água a 80 graus Celsius? Qual é o estado físico da água a 80 graus Celsius? A melhor resposta que você pode dar é depende. Como assim depende, professor? Eu aprendi que a água ferve a 100. Então, a água ferve a 100 se ela tiver o nível do mar. É mais ou menos isso. Tem a ver com isso. O que eu quero dizer com isso? Eu consigo fazer água ficar gasosa a 80 graus? Consigo, desde que eu mexa na pressão dela. Ou seja, o estado físico de uma substância não depende só da temperatura dela, depende também da pressão. Pensando nisso, o que os caras fizeram? Criaram um gráfico chamado diagrama de fase. O que esse gráfico faz? No eixo Y, a gente põe a pressão. No eixo X, a gente põe a temperatura. E aí, esse gráfico ele é construído sempre experimentalmente. Então, se você procurar na internet lá, diagrama de fase da água, vai ter lá um gráfico. Diagrama de fase do gás carbônico, e assim vai. O diagrama de fase da água, ele é assim, ó. Ele parece um Y. Ele é meio assim. E, na verdade, o diagrama em si é uma superfície de pressão e volume. Eu vou pegar aleatoriamente um ponto nessa superfície. Por exemplo, vou pegar um ponto aqui, ó, ponto A. Se eu pegar esse ponto A e projetar nos eixos, eu vou encontrar uma temperatura e uma pressão, ok? Vou pegar um outro ponto aqui e vou pegar um outro ponto aqui, ó. Vou pegar um outro ponto aqui. Ponto B e ponto C. Qualquer ponto que você pegue num diagrama de fases vai te dar uma pressão e uma temperatura. Só que tem um detalhe. Dependendo de onde esse ponto estiver localizado no gráfico, você sabe o estado físico da substância. Então, por exemplo, isso aqui é o da água, tá? É o da água. Nesta região do gráfico, você tem temperaturas e pressões onde a água estará no estado sólido. Nesta região do gráfico, você tem temperaturas e pressões onde a água está no estado líquido. E aqui no estado de vapor. Notem que eu não escrevi gás. Eu escrevi vapor. Tudo bem. Como é que eu posso fazer para mudar uma substância de estado? Por exemplo, se eu quiser pegar esse ponto aqui, ó. A água está líquida aqui, não está? Como é que eu faria para congelar essa água? Diminuir a temperatura, por exemplo. Se eu diminuir a temperatura, você concorda que esse ponto começa a vir para cá, ó? E aí ele muda de estado aqui? Beleza. Se eu quiser pegar um sólido e derreter, eu posso aumentar a temperatura? Só que eu também posso provocar mudanças de estado por pressão. Por exemplo,
eu consigo pegar vapor e transformar em líquido sem mexer na temperatura. Só que para isso eu preciso aumentar a pressão. Então, se eu pegar esse vapor e comprimir, o ponto anda para cá, não anda? Por exemplo, aqui. Então, eu posso transformar o vapor em líquido por compressão. Certo? Tudo bem. Também poderia transformar o vapor, por exemplo, imagina um vapor aqui, ó. Imagina um vapor aqui. Poderia transformar esse vapor em líquido por resfriamento. Ok. Tá. Agora, acontece o problema. Existe uma temperatura aqui, ó, nesse gráfico, que a gente costuma chamar de temperatura crítica. Que não tem nada a ver com temperatura tripla, tá? Temperatura crítica. O que acontece? Se o vapor estiver acima desta temperatura crítica, por exemplo, aqui, ó, tipo assim, vai, usando uma linguagem meio tosca, um vapor muito quente. Se esse vapor estiver muito quente, eu não consigo transformar ele em líquido só comprimindo. Só comprimindo eu não consigo, de tão quente que ele está. Eu vou precisar resfriar e depois comprimir. Nesse ponto, eu chamo de gás. Essa é a diferença de vapor e gás, tecnicamente. Os dois estão no estado gasoso, mas esse eu falo vapor, esse eu falo gás. E aí você fala assim, tá bom, Danilo, mas o que isso tem a ver com a minha pergunta? Se eu quiser transformar esse gás em líquido, o que eu tenho que fazer com ele? Abaixar e comprimir. Isso é liquefazer. A liquefação é um processo onde você pega um gás e faz duas coisas. Ele já está numa temperatura acima da crítica. Então você não pode simplesmente comprimir. Você vai ter que pegar esse gás, abaixar a temperatura dele, ou seja, fazer ele virar vapor, e aí você comprime. A condensação é a mudança de estado apenas por resfriamento, que é o que acontece na água quando ela bate no copo e o copo fica suado, o vapor, entendeu? Então, liquefazer é basicamente fazer isso aqui, ó, pegar um gás, resfriar, comprimir, e aí ele vira líquido. Tá bom? Só uma outra coisa, eu não me lembro de cabeça exatamente, tá? Mas para a água, essa temperatura crítica, ela está por volta de uns 350 graus. Então, o que significa isso? Se eu tiver vapor d'água até 340 graus, eu consigo liquefazer ele comprimindo, só. Se o vapor d'água tiver a 400 graus, por exemplo, eu já não consigo mais fazer ele liquefazer só comprimindo, tá? Beleza? É isso. Tudo bem sobre isso, gente? Alguém quer aproveitar e falar, perguntar alguma coisa sobre o diagrama? Não, ponto crítico de pressão não, é só a temperatura. O crítico é a temperatura que determina isso, tá? Beleza? Que mais? Depois teve a 5, tá, 5 já foi. 6. Deu ruim na 6? Fala. Só. É porque assim, se você falar, o que é um gás? Um gás é um estado gasoso, porque assim, os dois são estados gasosos. Mas o gás é um estado gasoso que não pode ser liquefeito por simples compressão. Se você puder transformar em líquido só comprimindo, significa que ele está abaixo da temperatura crítica, portanto eu chamo de vapor. A gente pode pensar nisso. Por exemplo, por que eu consigo transformar o vapor em gás só comprimindo? Porque por mais que ele esteja no estado gasoso, talvez as moléculas ainda tenham uma certa interação. Agora, no gás, digamos assim, as moléculas devem estar tão agitadas, tão desorganizadas, que você tem que abaixar a energia primeiro, resfriar, para depois jogar ele para o líquido. Tá? Fala. Oi. Qualquer substância pode ser vapor, só que depende da temperatura. Por exemplo, você já reparou
que quando a gente vai falar da água na atmosfera, a gente fala vapor d'água, mas quando eu vou falar do oxigênio, eu falo gás oxigênio. Por quê? Porque a nossa temperatura na atmosfera, vai por volta de uns 25, 30 graus, é uma temperatura muito maior do que a temperatura crítica do oxigênio. Então, a nossa temperatura na atmosfera, para o oxigênio, ele já está na forma de gás. Mas para a água está na forma de vapor ainda. Então, qualquer substância tem uma temperatura crítica. E aí, o que acontece em termos práticos? Se a temperatura que você tiver acima da crítica, você já chama de gás. Se a temperatura que aquela substância tiver abaixo da crítica, você chama de vapor. Tá? Beleza? 6. 6 deu ruim? Vamos fazer ela, então. Oi, pode falar. Do diagrama, né? Tá. Não, aqui não. Não. O comportamento anômalo da água é outra história. O que acontece o comportamento anômalo da água? Imagina sei lá, imagina uma certa quantidade de água numa temperatura qualquer. Líquida, tá? Água líquida. Essa água tem um volume, certo? Tá bom. Aí imaginem que eu vou resfriar a água. Ela é líquida. Então um copo com água, tá? Sei lá, tipo uns 10 graus, vai. Vamos botar aqui uma temperatura, vai, 10 graus. Tá. Conforme você vai abaixando a temperatura da água, ela vai contraindo, 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 contraindo. O que é de se prever? Você está esfriando, o negócio contrai. Tá. Só que acontece o seguinte: quando esta água chegar a 4 graus Celsius, começa a acontecer uma coisa estranha. Se você continuar resfriando essa água, ela começa a subir o volume até 0 graus, quando ela congela. Então, o comportamento anômalo é justamente. Por que, que ele chama anômalo? Porque ele não é normal. Porque o normal é você, a partir do momento que você resfria uma coisa, ela contrai, ela não vai dilatar. Só que no caso da água, de 4 a 0 graus, ao invés de ela contrair, ela dilata. Isso é o comportamento anômalo dela. Isso explica por que, que o gelo boia na água. Basicamente, é por isso que o gelo boia na água. Tá? Só tem 3 coisas que a gente conhece que tem esse comportamento anômalo: a água, o bismuto e o antimônio. Então, assim, a água, né? Foda-se, bismuto, grande merda. Tá? São outros elementos. No caso da água, isso tem uma explicação bem legal, que pode aparecer em vestibular. Quando a água cristaliza, porque o gelo é um cristal, para pensar, o gelo é um cristal. Quando a água cristaliza, as moléculas da água se rearranjam por causa das pontes de hidrogênio de uma forma que no estado sólido tem mais espaço intermolecular do que no líquido. O cristal de gelo, ele tem espaços vazios dentro de si. As moléculas se arranjam de uma tal forma que fica cheio de espaço vazio. E isso explica por que, que o gelo é menos denso do que a água. Então, o comportamento anômalo, se aparecer, por exemplo, numa questão de vestibular nesse sentido, o comportamento anômalo da água tem a ver com o fato do rearranjo das moléculas quando vão formar o cristal de gelo. Tá? Isso, agora, aqui no diagrama não dá para a gente ver isso, porque no diagrama você não está trabalhando com volume, você está trabalhando com condição de pressão e temperatura. Tá? Beleza? Aí depois, e aí assim, né? Só um outro comentário. E depois que o gelo congelou, se você continuar esfriando ele volta ao normal. Comportamento de contrair. Ele continua contraindo. Tipo assim, o que eu quero dizer com isso? O gelo a menos 60 graus tem um volume menor que o gelo a menos 10. À medida que você começa a esfriar o gelo, ele começa a contrair. Uma contração de um sólido, tá? Diferentemente da água, tá?
Exatamente. Como todo e qualquer sólido. O comportamento bizarro da água é só entre 4 e 0 graus, porque ela está se reacomodando, tá? Beleza? Aí a questão 6, que o pessoal também pediu aqui. 6. É de mol, né? Questão 6. Aqui. 6. Para a produção de uma solução antisséptica à base de iodo, foram empregados 0,02 mols de I2 e 0,06 de KI e determinada quantidade de água. Ele quer saber a massa total de iodo. Eu tenho que fazer duas contas, né, gente? Primeiro, eu tenho que pegar 0,02 mol de I2. Ok? Tá bom. Quanto pesa um mol de I2? Um mol de I2. 254? Vai me ajudando aí a gente fazer as contas, gente, por favor. 254, tá bom. 0,02 seria 2 centésimos disso, né? 508, 5,08? Acho que é isso. Então, mas e o resto? Porque ele misturou duas coisas. Ele misturou 0,02 mol de I2 e ele misturou 0,06 mol de KI. Né? Ô, gente, para você produzir 0,06 mol de KI, você não tem que misturar potássio e iodo juntos? Qual a proporção entre potássio e iodo no KI? Proporção em átomos. 1 para 1. Então, para você formar isso de moléculas, você vai precisar disso aqui de potássio e isso aqui de iodo. Então, eu tenho 0,02 mols de I2, mas eu também tenho 0,06 mol de I dentro do KI. Então, 1 mol de iodo, 127, 006 Y. Quanto deu isso? 7,66? 2. Tá aqui. Você lembra aquele exercício que a gente fez na sala? Tipo, em 1 mol de H2SO4, quantos mol de hidrogênio tem? Em 1 mol de glicose, quantos mol de carbono eu tenho? Então, para você formar isso aqui de KI, você vai precisar disso aqui de K e disso aqui de I, na proporção de 1 para 1. Tá? Então, é isto mais isto. Isto mais isto. Que deu 12 ponto alguma coisa. Ah, é 12,70, isso. 12,70 gramas. Tá? E o pior é que ele colocou 5,08 e colocou 7,62. É uma merda. Tá? Beleza? E o 7? Deu? Deu? Ou não? 7, 8, 9. O 10. 11, 12, 13. 17. O pessoal está pedindo também lá o 17, acho. Diz que é o 17 agora, gente. O pessoal está pedindo para fazer o 17. Ele é foda, o 17? O que aconteceu aqui? Deixa eu ver o que rolou no 17. Dan, você pode fazer o 7 depois? O 7, faço.
Tem que ler toda essa merda aqui? Tem que ler essa merda? Só o final? Para gravar a efígie no diamante, foi utilizado um feixe de íons trivalentes de gálio. Ah, filha da puta. E feixe de íons trivalentes de gálio. Então é o gálio mais 3, né? É o gálio mais 3. Então, galho é metal, né, gente? Galho é metal. E aí metal forma cátion. Metal forma cátion. É, porque ele não fala, né, cátion. Ele fala que é metal, deixa eu ver. Hum, ele não fala também, né? Então, mas vamos lá, vai, eu vou me defender aqui. Vamos fazer a distribuição eletrônica do galho? Vamos supor que você não saiba que ele é metal. Tem uma coisa na distribuição que vai ajudar. Pega lá a distribuição do galho, vai. O galho tem número atômico 31, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1, né? Ô, gente, você quer ver uma coisa que você bate o olho e você fala, puta, é metal? Qual que é a camada de valência dele? Cuidado, camada 4, né? Quantos elétrons tem? É metal. Metal tem poucos elétrons na camada de valência. Um, dois ou três. Ó, se você faz uma distribuição eletrônica de um elemento desconhecido e você percebe que ele tem até 3 elétrons na camada de valência, gente, pode ficar tranquilo que ele é metal. Por que eu estou dizendo isso? Porque se ele é metal, ele vai perder elétron. E se ele vai perder elétron, ele perde os da camada de valência. Então, como seria o gálio trivalente? Tira isso daqui, ó, e isso daqui. Tchau. Isso é o gálio trivalente. Isso é o gálio trivalente. Da forma em que foi utilizado para gravar a efígie do diamante, o elemento apresenta a distribuição eletrônica. O que está errado na B? Ele está neutro. Ele está neutro. Se você pegar a distribuição eletrônica do item B, ele está neutro, ele não perdeu os elétrons. Então é isso mesmo. Oi. Acabei de falar. Ele tem poucos elétrons na camada de valência. Até 3 elétrons na camada de valência ele é metal. Se ele é metal, ele perde elétron. E uma característica de metal é formar cátion. Você já viu algum metal com carga negativa? Impossível. Quem forma ânion é cloro, bromo, iodo, oxigênio. E se você observar a camada de valência desses elementos, ela está quase cheia, está quase com octeto. Então a regra ela é muito assim: 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons na valência, ele vai perder e vai virar cátion. 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons na valência, ele vai ganhar, vai virar ânion, tá? Claro que isso vai ficar bem mais claro na semana que vem na aula de tabela, tá? Do alantrópico, o que tem? Não. Você tem alotropia por fórmulas. Por exemplo, O2, O3. Mas você tem alotropia, por exemplo, no caso do carbono, não é por fórmula, é por arranjo atômico. Porque, por exemplo, no diamante, o carbono ele é sp3, não sei se você lembra dessa terminologia. Ele forma tetraedros. No grafite, por exemplo, o carbono forma trigonais, ele é sp2. Então ali não é o problema da fórmula, é o problema do arranjo atômico, tá? Você tem alotropia por fórmula. O alotropia por fórmula é o O2 O3, por exemplo. Não sei se é mais comum. Tem a do fósforo também, né?
A do fósforo é por arranjo atômico também. Branco e vermelho também. Eu não sei te dizer se o mais comum é por fórmula, para falar bem a verdade. Tá? Letra D. Deixa eu ler a D aqui. Os átomos de galho utilizados no processo da criação pertencem ao grupo 13 e apresentam menor energia de ionização do que os átomos de carbono. Puta, isso aqui é meio foda de explicar, mas é mais ou menos assim. Deixa eu ver como é que eu te explico isso. Imagina o seguinte, imagina que você tem um átomo. Imagina que você tem um átomo de galho normal. Ele seria 4s2, 4p1, né? Tá. Os elétrons da camada de valência, eles são os mais externos, certo? Aqui. Então, esses elétrons, perdão, eles são os que são mais fáceis de você tirar do átomo. Só que para você tirar elétron de um átomo, você precisa dar energia para o elétron. Porque para pensar o seguinte, né? O que o modelo de Bohr fala? Se eu dou elétron, se eu dou energia para um elétron, o elétron salta de órbita. Só que depois ele volta, não volta? O que acontece por essa lógica? Se eu der uma quantidade de energia para o elétron suficientemente grande, ele salta da órbita e nunca mais volta. Você ionizou o átomo. Então, de maneira resumida, o que é energia de ionização? Imagina um átomo X, você vai dar uma energia para ele. Depois que você der essa energia para ele, ele vai virar um cátion e vai cuspir um elétron. Então, a energia de ionização é a energia envolvida na retirada de um elétron do átomo. O que acontece? Dependendo do tamanho do átomo, essa energia pode ser maior ou menor. Em geral, como funciona a regra? Quanto menor for o átomo, mais difícil é para você tirar o elétron dele. Porque ele está muito preso no núcleo. Então, a energia que você vai ter que gastar é maior. E aí ele compara o galho com o carbono, certo? O carbono, gente, ele não é da 1s2, 2s2, 2p4? 2p4? Não, 2p2? Que diacho, peraí, gente. Eu começo a entrar em... Olha, peraí. Deixa eu só fechar isso aqui. Pronto. Então, o que acontece? Ó? O carbono ele tem duas camadas eletrônicas. Então, se eu quiser tirar um elétron do carbono, não, é 6. 12 é a massa. 12 é a massa. Né? O carbono é 6. Então, o que acontece? Se eu quiser tirar esse elétron aqui, por exemplo, do carbono, como ele está mais próximo do núcleo do que esse elétron do galho, eu vou ter que gastar mais energia. Então, quanto maior o raio atômico, quanto maior o tamanho, menos energia você precisa para tirar o elétron. Ele fala justamente isso, né? Ó. Os átomos de galho, durante o processo de criação, pertencem ao grupo 13, ok, da tabela, e apresentam menor energia de ionização do que o carbono, do que os átomos de carbono, por causa do tamanho do átomo. Aqui a gente já está entrando, não sei se você vai lembrar, na parte de propriedade periódica. Energia de ionização, afinidade eletrônica, que é o que a gente vai discutir no próximo módulo da história. Tá bom? Beleza? Agora pediram para fazer a 7. Pediram para fazer a 7. Não é força, é energia. Isso. Não, é outra coisa. Não é radiação ionizante. Não. O que radiação ionizante é uma energia que o átomo libera. Na verdade, assim, radiação ionizante é uma partícula. Essa partícula, ou, no caso, radiação gama, ela tem tanta energia que ela pode ionizar um átomo. Então, quando ocorre um processo nuclear, se libera muita energia. Tem um tipo de energia que é chamada de radiação gama, que ela é tão alta que quando a molécula absorve ela consegue arrancar elétrons de uma molécula. Por exemplo, por que a gente associa
Radioatividade com câncer. Porque quando ocorre um evento radioativo, como uma explosão nuclear ou um acidente de um reator, o combustível nuclear ele libera essa energia. Se você está perto dessa energia, essa energia entra no seu corpo e ioniza o teu DNA. Ou seja, arranca elétron do DNA. E qual que é o problema de você arrancar elétron do DNA? Você destrói a estrutura dele. Então a célula entra num processo de câncer, tipo, quase que imediatamente. Tá? 7. 7. Diversas fontes de radioatividade natural são perigosas. Não são perigosas, pois emitem quantidades muito baixas de radiação. Um exemplo é o isótopo radioativo do potássio 40, presente em bananas, em uma quantidade de 10 a menos 6 mol por banana. Como assim 10 a menos 6 mol por banana? Tipo, se você comer uma banana, você está ingerindo 10 a menos 6 mol de potássio radioativo em uma banana. Tá aí. Já tá explicado porque a minha cachorra é demente da cabeça. Que ela adora banana. Doidaça, gente. Cara, é muito foda. Só um comentário. Tipo, quando eu tô lá na pia assim, eu vou comer banana. Eu descasco, ela tá no quintal. Eu descasco a banana. Ela sente o cheiro, cara. Ela vem. É impressionante. Só de você mexer na banana, ela já sente o cheiro, cara. É muito doido. Aí ele fala assim: considere que a radiação recebida em uma radiografia odontológica seja equivalente a 3,2 vezes 10 a menos 3 gramas de potássio. Então, tipo, se você tira uma radiografia, é como se você estivesse recebendo uma radiação equivalente a isso aqui, ó. 3 vezes 10 a menos 3 gramas de potássio. Aí a pergunta dele é inusitada, né? Para você atingir essa mesma quantidade de radiação comendo banana, quantas bananas você tinha que comer? É isso que ele quer saber. Ó, para atingir a mesma quantidade de radiação desta radiografia, seria necessária o seguinte número de bananas. Quantas bananas? Tá bom. Ahn, bom, vamos descobrir quanto que é isso em grama, né? Quanto que é isso em grama? 1 mol de potássio, gente, pesa quanto? 40. 1 mol de potássio pesa 40. 40. Se eu comer 10 a menos 6 mol de potássio, que seria de uma banana, né? Qual que é a massa que eu estou comendo? Vai dar M igual a 40, 10 a menos 6 gramas. Então, cada vez que você come uma banana, deixa eu voltar para cá um pouquinho. Cada vez que você come uma banana, você está comendo isso de gramas de potássio. Tá bom? Tá, agora vamos lá. Na radiografia, você come isso. Você come. Você recebe uma radiação equivalente a isso. Certo? Tá. E agora, quantas bananas eu teria que comer? Bom, se uma banana me dá de potássio 40, 10 a menos 6, G, quantas bananas eu teria que comer para 3,2, 10 a menos 3? Aqui, ó. Tá aí. Então fica x igual a 3,2, 10 a menos 3, sobre 40, 10 a menos 6. Ah, é aqui, puta, o que eu faço aqui, hein? 4, 10 a menos 5. Vamos ver se funciona, ó. E aí aqui eu ponho 32, 10 a menos 4. Eu vou mexer com a potência, para ficar fácil de fazer a conta. Então isso aqui é
X igual a 32, 10 a menos 4, sobre 4, 10 a menos 5. 32 por 4 dá 8 vezes 4, né? 8. Então vai dar 8, 10 a primeira, isso. 80 bananas. 80 bananas. 20? Posso? 18? 19? A 8? Ah, gente, vocês estão muito pro caralho. Ah. Ah. Não, é o hélio. Não é bem por isso, é porque o hélio é um pouquinho menor que o hidrogênio. Calma que a gente chega lá. É o tamanho, o hélio é um pouquinho menor que o hidrogênio. E eu sei o que vocês estão pensando. Caralho, como pode o hélio ser menor que o hidrogênio se o hidrogênio é o que tem menos elétron? O problema é o seguinte: o que conta no tamanho do átomo não é só o número de elétron, é a força que o núcleo faz na eletrosfera. O hidrogênio tem um elétron na primeira camada, não tem? Quantos prótons estão atraindo esse elétron? Um só. O hélio tem o dobro da carga no núcleo, porque ele tem 2 prótons. Então, a força que o núcleo do hélio faz sobre a camada é maior, mesmo ela tendo mais elétron. Vamos lembrar que o tamanho do elétron é desprezível, tá? Não é porque um átomo tem mais elétron que ele é mais gordinho. Então, para átomos que têm o mesmo número de camadas, então a gente está comparando aqui o hidrogênio e o hélio, o que importa é a força que o núcleo faz. Então, tipo, o hélio é menor que o hidrogênio. Um pouquinho menor, tá? Pediram a 18, né? 18? 18, depois a 20, 29, 36, 45, 320. Hã? 15? Cadê a 15? Ah, achei. Tá aqui. 15. Em relação à configuração eletrônica dos átomos, são feitas as seguintes afirmações. Os elétrons são distribuídos em subníveis na ordem dos valores crescentes de N mais L, número quântico principal e secundário. Isso sim, né? É exatamente o diagrama de Pauling, tá? Porque eu não sei se vocês lembram do que eu falei aquele dia na aula. Peraí. Peraí. É que essa frase é meio foda. Quando você vai fazer o diagrama de Pauling, peraí, deixa eu mudar o zoom aqui da câmera. Quando você vai fazer o diagrama de Pauling, qual que é o problema? Aqui, peraí. O diagrama de Pauling ele tem aquela ordem meio bizarra, né? 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D e assim vai, né? Vai embora. Por que a ordem é assim? Porque existe um critério de energia. E essa energia do elétron é a soma do número quântico principal mais o secundário. Quando dá empate, quem é o critério de desempate? É o principal. Então, por exemplo, quer ver onde isso dá problema? Ó, pega aqui o 3P e o 4S. Se você pegar a energia do elétron 3P, quando ele está no subnível P, qual é o número quântico secundário dele? 1. Então aqui é 3 mais 1, não é? O 4S vai ficar 4 mais 0, né? Então eles têm energia muito próxima, mas o critério de desempate é o número quântico principal. Então a ordem do diagrama de Pauling, ela obedece esse critério, tá? Beleza. Aí depois tem outra aqui. 2 elétrons de um mesmo átomo não podem ter os mesmos 4 números quânticos. Sim. Pelo menos o spin tem que ser diferente. 3. A ocupação menos estável dos elétrons nos orbitais de um átomo é aquela em que é máximo o número de elétrons desemparelhados.
Ao contrário. Ó, vamos tentar entender isso melhor. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo uma distribuição eletrônica e aí tem lá, você terminou em, sei lá, 3P3. 3P3. Supondo que você faça, você tá 3P3. Quando você chega em 3P3, você vai colocar os elétrons aqui, não vai? Qual é o jeito que os elétrons preferem estar? Assim ou assim? O primeiro assim. Então isso aqui é mais estável. Se isso é mais estável, olha o que ele fala. A, a configuração menos estável nos orbitais de um átomo é aquela onde é máximo o número de elétrons desemparelhados? Não. Onde é máximo o número de elétrons desemparelhados é a mais estável e não a menos estável, tá? Por isso ela não está certa, não. Aí a 4. No estado fundamental, os elétrons ocupam os orbitais atômicos de modo que a energia total do átomo seja a máxima possível? Não. Eles querem ficar onde tem menos energia. Onde tem menos energia. Por isso, o diagrama de Pauling tem uma ordem. Tá? Beleza? Então ficou 1 e 2, né? Seria a menor possível. Exatamente. E aí, se vocês quiserem corrigir a frase 3, basta tirar a palavra menos estável e por mais estável. Se você trocar o menos por mais na frase 3, ela fica verdadeira. Tá? Beleza? Bem foda essa questão, né? Tipo, mínimo possível. Mínimo possível. Exatamente. Qual que era a outra? 5? 19? 19. Ah, tá. Eu imaginei que alguém fosse perguntar essa. XIX. XIX. Ele fala assim: você já ouviu falar na configuração eletrônica pelo CERN do gás nobre? É um modo simples de abreviar a distribuição eletrônica dos elementos, cuja quantidade de elétrons é muito alta. Então, eu vou dar um exemplo, porque ficar lendo essa merda aqui enche o saco. Por exemplo, imagina que você vai fazer, isso aqui é questão 19, né? Imagina que você vai fazer a distribuição eletrônica, sei lá, vai do lítio. Vamos pegar o lítio, vai. Lítio. Então, vou fazer a distribuição eletrônica do lítio. O lítio é 1s2, 2s1. Quando ele fala em distribuição eletrônica pelo CERN do gás nobre, o que ele está querendo dizer? Você escreve a distribuição eletrônica em função do gás nobre mais próximo daquele átomo. Então, por exemplo, o lítio ele tem 3 elétrons. O gás nobre mais próximo do lítio é o hélio, que é 1s2. Então, eu poderia escrever a distribuição do lítio assim, ó. Lítio é o hélio, que seria 1s2, e 2s1. Quando que essa distribuição funciona bem? Quando você tem um átomo muito grande. Muito grande. E aí, ele pede para a gente fazer a distribuição eletrônica de quem? Do chumbo. Olha isso, puta, cara. O chumbo é 82. O chumbo é 82. Então vai. 1s2, vai contando aí. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10,
4P6, 5S2. Puta, já perdi agora, não sei mais. 5S2. Então, mas o problema é que assim, né? É que talvez do jeito que ele escreveu, todas as alternativas são diferentes, né? Então, porque a malvadeza seria se ele colocasse o mesmo gás nobre, entendeu? Ah, foda-se, eu vou fazer essa merda, não quero nem saber. Ah, daí, eu vou ficar aqui até as 9, gente, então eu não tô com pressa. Eu faço assim, ó, 4, 5, 6, 7, ó. Eu tô no 5S2, eu tô aqui, ó. Então já foi isso, já foi isso, já foi isso, já foi isso. Eu já tô aqui, ó. Tá? Então agora é 4D10, 5P5, 5P5, 5P6, perdão, 6S2. Depois vem 4F14, 4F14, 5P6, 6S2. Vamos ver se já deu aqui. Oi. 5D10, 4F14. Ah, tá. É depois do 6S2, estão falando, né? Antes? 4F14. Ah, é verdade, é 5D10. Já tinha posto ali. E depois 6P6, né? Já deu os 82? Ah, acabou no P2. Boa, beleza. Tá aqui. Tá, agora eu vou no gás nobre mais próximo. É o radônio, não. Tem que ser o xenônio. Tem que ser o xenônio, porque o radônio estoura, né? O radônio tem mais. Então, xenônio. 54, 10, 20, 30. Vai acabar no 5P? Ah, 5P6. Então, tudo isso aqui é o xenônio, né? Então, o elemento é o chumbo, é o xenônio, e o restinho, que é 6S2, 4F14, 5D10, 6P2. É isso aí. Pronto. Que chato isso, né? Como só tinha um xenônio. Ah, tinha dois xenônio, né? Tudo bem. Mas não podia ser, né? O outro xenônio não podia ser nem a pau, porque tem muito pouco elétron, né? 20? Deixa eu ver a 20. Ele deu 3 moléculas na 20, ortoxileno, metaxileno, paraxileno, que é o dimetilbenzeno, né? Ele deu a temperatura de fusão e de ebulição. Qual o processo de separação permite a purificação? Vocês colocaram destilação fracionada? Puta. Essa questão é filha da puta. Por que está errado a destilação fracionada, gente? Porque a temperatura de ebulição está muito próxima. Está muito próxima. Então tem que ser solidificação fracionada. Você teria que dissolver os caras num solvente e provocar a cristalização dele mudando a temperatura. A cristalização não é solidificação. Cristalização é quando você tem um cara dissolvido numa solução e você, por mudança de temperatura, você precipita o cara. Isso é cristalizar. Doidona. Não, tudo bem, solidificação. Mas a cristalização fracionada envolve um processo de dissolver. Não existe nem o nome cristalização simples nem fracionada, existe cristalização. Não. Hã? Como assim? Alô? Não, tá, voltou. É que tava meio solto assim. Tá?
Eu não sei se você lembra um exercício que a gente fez na sala da insulina. Aquilo é uma cristalização, que ele fala, olha, você tem a solubilidade da insulina a 25 graus e a 30. Então você muda, você tem uma solução, o soluto está dissolvido. Você muda a temperatura, um deles precipita e o outro não. Isso é uma cristalização. Então ele teria que dar algum dado de solubilidade. Mas é maldosa essa questão, porque a primeira coisa que você pensa é na destilação fracionada. Só que o problema é que você tem que pensar que os pontos estão muito próximos, tá? Então é E mesmo. A 8? A 8 é E, né? Tá, mas o que tem nela? Deixa eu ver. Vamos lá. A combustão completa da gasolina gera monóxido de carbono? Não. Gera dióxido. CO2. Combustão completa gera CO2. A reação da gasolina com oxigênio é exotérmica? É porque libera calor, combustão. 3. A reação de combustão da gasolina gera expansão de gás e produz trabalho? Sim, é o que acontece no motor. O motor expande, o pistão expande. Quando ele expande, ele empurra o sistema de giro do motor do carro. Então, a expansão de um gás produz trabalho. Sim, a gente vai ver isso na termodinâmica. Tá? Então, é verdade. Oi. Solidificação fracionada é você ir abaixando a temperatura até um deles congelar. Congelou, solidificou. Por exemplo, se você for abaixar a temperatura aqui, cadê ele? Cadê? Ó, você tem uma mistura dos três líquidos, tá? Vamos supor que essa mistura esteja a 40 graus, 30 graus, sei lá. Não, não dá para dizer que é 30 graus. Ponto de fusão. Pode, vai, 30 graus. A 30 graus está todo mundo líquido. Se você for resfriando lentamente, quando chegar a 13,5 graus, o para-chileno congela. Que a temperatura de fusão dele é 13,5. Aí você continua baixando a temperatura. Quando chegar no menos 25, o orto-chileno congela. Então você vai solidificando fracionadamente, vai separando por solidificação. Tá? É isso. É um congelamento fracionado, né? Tipo assim. Beleza? É isso. Fechamos. Fechou. Fechou a balada. Semana que vem a gente volta com as monitorias, tá? Fala, Anja. Acabei de explicar para ela ali. Cristalização, você está separando quando uma coisa está dissolvida na outra coisa. Dissolvida na outra coisa. Tá? A solidificação não, você só está congelando. Para o pessoal de casa, tem alguma outra coisa que vocês gostariam de ver? Tudo certo? A 19 eu já fiz. Fiz a 19? Fiz, né? A 7 também. Fiz a 7? Fiz. Então é isso, moçada. Fechamos aqui. Fechou a balada.